ArcelorMittal apresenta Nosso Futuro Começa no Agora. Tanto eu como os meus sócios, a gente sempre teve um sonho de tornar a indústria da construção civil mais eficiente, uma indústria com menos desperdícios. E a gente acreditava desde lá do início que é possível sim ter uma obra, ter uma indústria mais lucrativa, mais sustentável, e mais digital. E a partir desse sonho, que muitas pessoas enxergavam como uma utopia, como impossível, a gente começou a desenvolver a nossa empresa. Foi aqui que as soluções da ArcelorMittal encontraram o projeto de vida do André, levar mais planejamento, tecnologia e inovação para a construção civil. Eu e meus sócios tínhamos esse sonho, só que esse sonho, para que ele se tornasse realidade, que ele gerasse um resultado de alto impacto na indústria, a gente precisava de um parceiro. Foi aí que a gente conheceu a ArcelorMittal. E a partir daí a gente conseguiu dar uma escala nacional para o nosso trabalho e conseguimos desenvolver algo que realmente tivesse o potencial de mudar a realidade da indústria da construção civil. E o que a gente precisava era exatamente isso. Alguém que olhasse com a mesma vontade de resolução para esse desafio. E a partir disso daí a gente teve um crescimento exponencial e ficou tudo bem mais simples na nossa gestão, no nosso dia a dia. E eu acredito que com essa parceria a gente vai conseguir modificar a realidade atual da indústria da construção civil. Para a ArcelorMittal, o futuro começa no agora. Por isso, estamos realizando o maior investimento da indústria do aço no Brasil. Junto com você, estamos criando novas soluções, ampliando nossa liderança no mercado e sendo parceira das pequenas e grandes histórias do país. Histórias como a do André, do Rodrigo, do Renato, da Jennifer e de tantos outros brasileiros, que junto com a ArcelorMittal encontram a oportunidade de construir um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Graças à sua colaboração, ao seu coração generoso, nós continuamos com a pintura de todo o mosteiro dos jesuítas aqui em Baturité. Sua contribuição pode ser feita através desse Pix que está aqui embaixo. Que Deus te abençoe e você deixa um pedacinho do seu coração tão generoso nas paredes desta obra centenária que procura em tudo amar e servir. Olá! Tudo bem com você? E a família? Tudo em paz? Estamos iniciando mais um episódio do nosso Pode, Cadu? Pode ou não pode? E hoje eu vou perguntar para um convidado super especial se pode ou não pode.
Portanto, eu quero contar com a sua parceria, com a sua participação neste episódio que a gente vai iluminar a sua vida numa área super importante. Portanto, participa conosco, dá o like aí no nosso canal do YouTube, Pod Cadu, acompanha o nosso Instagram, Pod Cadu Oficial, e é sempre um prazer ter você na nossa companhia, sempre apresentando temas relevantes para a sociedade, e o nosso grande objetivo aqui no nosso podcast é orientar as famílias, orientar você, para que nós possamos refletir e tomemos as melhores decisões possíveis na nossa caminhada de vida, sempre com a nossa família. E agora eu vou apresentar para você quem é o nosso convidado super especial. Ele é nascido em Fortaleza, é engenheiro civil formado pela UFC, com MBA em Gestão de Projetos pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Após atuar em grandes construtoras e incorporadoras no Ceará, decidiu empreender na área de gestão da construção. Em 2016, cofundou a Aval Tecnologia, onde liderou e lidera o desenvolvimento da Agilin, a maior plataforma de gestão para planejamento e gestão de obras. Além do seu trabalho como empreendedor, André, esse é o rapaz, André, é um cara que valoriza a família, a fé e os bons momentos. Casado com Luana Marques, arquiteta, é pai do Rafael e da Fernanda. Gosta de leitura, gosta de esportes, ele vai falar sobre isso aqui, gosta de música. E hoje vamos conversar de forma super especial com André Kinderé, esse jovem aqui que está ao meu lado. É um prazer, meu irmão, receber você para a gente conversar aqui sobre temas muito importantes. E a gente quer saber quem é o André Kinderé. Valeu, Cadu. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, né? Parabéns pelo projeto. Obrigado. É muito legal esse seu projeto aí, que busca juntar aí temas tão relevantes, né? Família, fé e também negócios. Sim, né? exato. Então, espero que seja um momento aqui muito rico, né? Falar um pouquinho sobre mim. Você já falou alguns pontos parte, aí, né? Uma pequena parte. Fique à vontade. E um prazer tê-lo aqui conosco, de coração, agradeço de coração. Não, o prazer é todo meu, né? Como você já falou, eu sou André, sou engenheiro civil, né? Empresário, né? Gosto muito, né? Sou muito ligado, né? nessa área de tecnologia, de inovação, voltada para a construção civil, né? Falando um pouquinho da minha parte, digamos assim, profissional. Sou fã de tecnologia, de inovação, gosto de estar plugado, ligado em tudo que tem de novidade, né, e aplicado nessa indústria que é tão carente desse tipo de coisa. É verdade. Né? E do lado pessoal, né, o principal fundamento, né, na minha vida é a família. Né? Sou uma pessoa muito família, uma pessoa que quero estar toda hora perto do meu núcleo familiar. Né? Claro. Além da minha esposa, meus filhos, né? Meus pais, né? Meus irmãos, né? Todo esse núcleo a gente está sempre muito junto, muito próximo, e eu acho que isso que faz com que a gente cresça, se conecte com a nossa essência. Né? E além disso, como você fala, muito a questão da fé. Né? A fé cristã é outro pilar muito forte dentro da minha vida. Todo mundo passa por momentos difíceis, né? Todo mundo passa por momentos de dúvida, né? E antes de qualquer coisa, antes de um momento como esse, né? Você ter fé, você ter algo para se apoiar, né? Acreditar em Deus para transportar esses desafios do nosso dia a dia, nesse nosso mundo tão tumultuado, é fundamental para a gente. Então aí rapidinho, falando alguns pontos, né? Como você disse, eu gosto muito, né? Gosto muito de estar sempre lendo, estudando, me atualizando. Sempre estou com um livro aqui na cabeceira, sempre estou escutando um podcast, vendo alguma coisa. Né? Olha aí, ó. Ele acompanha o Pod Cadu, viu? É maravilha. Né? Gosto muito de esporte, né? Também é outra válvula de escape, né? Sim, claro. Às vezes não dá para fazer todas as modalidades que a gente já praticou, já pratiquei várias, né?
mas eu acho que é muito importante, né, qualquer tipo de atividade física para o nosso desenvolvimento, para a gente se parecer, né? Certeza. Fundamental. E é isso, né? Você falou também de música, sempre no final de semana lá em casa tá com o som ligado, a gente tá escutando alguma coisa, meus filhos também vão. A sua família eu conheço, né? O André aqui é um grande parceiro nosso, inclusive, do Movimento Amare, é um movimento onde eu, minha esposa, a minha família participa, o André também participa com a família dele, e a gente vem caminhando junto, né, André? Nessa caminhada de fé. E eu conheço a família do André, família super abençoada, e a gente tem, inclusive, uma assessora especial do nosso grupo, que é a Fernandinha, sua filha. Uma figura, viu? Uma figura. E a gente fica muito feliz, o André, em lhe receber aqui. Você que está sempre buscando se atualizar, buscando melhorar essa indústria da construção civil, que a gente sabe que é um dos setores que mais gera empregos no nosso país, né? Quando a indústria civil, da construção civil está bem, o país normalmente está bem. Se estiver ruim, normalmente está ruim. Exatamente. Então é um ramo que é super debatido e você atua nessa área de melhoramentos. Então a gente vai já chegar nessa parte aí dos negócios, das suas atividades profissionais, porque antes eu quero conversar com você sobre fé e família, certo? Você, na sua época de colégio, eu quero entender qual foi o colégio que você estudou, como foi a sua experiência como aluno, né? Na época de Colégio Batista, por exemplo, que você foi aluno do Batista, e hoje você tem uma família formada, né? Você, engenheiro civil, a sua esposa arquiteta. Então, como moldou a sua vida, a experiência que você teve na época da escola? Tá, não, muito legal a pergunta, Cadu. Eu estudei a vida toda no Colégio Batista, né? Desde o maternal até pré-vestibular, então foi a única escola que eu tive ali como referência, né? Apesar da minha família ser católica, mas o Colégio Batista sempre foi um colégio cristão, né? E ajudou de certa forma. Certeza. Mas eu acho que assim, a parte religiosa e a fé, né, foi muito desenvolvida através dos meus pais, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, né? E aí a gente sempre frequentei muito missa, sempre frequentei muito alguns movimentos que eles faziam partes, né? Eu tinha uma tia-avó que era também, que sempre tinha ali na tarde, eu ia na casa dela, e sempre tinha uma oração, e aí tinha um movimento que a minha madrinha fazia parte, e aí quando via o padre, aí a gente ia, sei lá, coroinha do padre, e aí tudo isso você foi coroinha, então? Fui do padre. E aí acaba que isso tudo foi fortalecendo, a gente foi vendo a importância, então acho que ali, como eu falei, o núcleo familiar moldou muito, e eu sempre muito junto, sempre com boas referências em relação a isso, né, moldou muito a minha personalidade, né? No Colégio Batista eu tenho amigos, grandes amigos, né, que até hoje, né, que foram amizades que foram, digamos assim, plantadas lá no colégio. Tive a sorte de ter raiz, né? Tem raiz, exatamente. Tive a sorte de ter boas turmas, entendeu? Lá no Batista. E aí eu acredito que isso moldou muito a minha personalidade, né? Mas na parte religiosa, acredito que foi um trabalho mais ali, né? Não que o Colégio Batista não tenha ajudado, mas foi mais a minha família mesmo, né? E esse contexto que eu vivia que me ajudou muito. Excelente. E foi bom que você respondeu já sobre a influência da família também na sua formação, né? Total. Essa fortaleza religiosa, todas as você falou da sua avó, né? Dos seus pais. Muito interessante. Aí hoje, com certeza, você passa isso para os seus filhos, né? A Fernandinha e o Rafinha, né? Eu tenho um privilégio, né? Digamos assim, tenho uma família muito estruturada, moro muito perto dos meus pais, tenho um contato direto com eles, né? E eles ainda me orientam muito, né? Em diversos aspectos. Pra sempre, exatamente. E na minha casa, né? Minha esposa, né? Uma parceiraça, que está sempre junto comigo, né, sempre me apoiando, me ajudando também. Sim. E os meus filhos também são 2 presentes de Deus, né? Então, Ave Maria. Graças a Deus eu posso ser uma pessoa abençoada, né? Então, muita gratidão a Deus por tudo isso que Ele me proporcionou. Sim, claro. Maravilha. Esse é o André Kinderé, falando aqui da família, da escola. E André, você falou da sua esposa, a Luana, que também atua, né, na área
sua, né? Praticamente, você é engenheiro civil e ela arquiteta. Então, na área da construção, mas com um olhar voltado mais para arquitetura, planejamento urbano. Como é essa dinâmica dentro de casa? Vocês trocam ideias sobre o trabalho, tentam separar essa situação do trabalho? Como é que vocês fazem? Por exemplo, na casa, quando a gente vai nos almoços, na casa dos meus pais, o meu pai é engenheiro, a minha irmã é engenheira, o meu irmão é engenheiro, a minha cunhada é engenheira. Civil, todos. Todos engenheiros civis, né? Só na mesa quem escapa é minha mãe, né? Mas o restante, todo mundo ali tá na área, então é inevitável a gente não falar sobre sobre construção civil, né? Sobre o mercado, óbvio que a gente fala sobre outras coisas, mas é um assunto que corriqueiramente está sendo tratado, não necessariamente diretamente relacionado ao nosso trabalho, Sim. mas às vezes sobre o contexto, sobre o mercado, sobre o que está acontecendo, sobre algo que aconteceu na empresa, sobre um novo lançamento no mercado e tal. Então sempre está sendo comentado isso daí. A gente procura ter uns momentos, né, óbvio, para falar sobre outras coisas, para estar com os amigos, estar se investindo. E a maioria dos nossos amigos, né, grande parte deles, né, também são da área ali, né, então acaba que é um tema que está sempre sendo falado, circulando, né, não tem jeito. Então vocês em casa sempre conversam algum assunto que seja interessante, você debate com a sua esposa. Sim. Até porque, assim, um vai ajudando o outro, é uma visão de fora, acaba que em alguns momentos a gente vai falar sobre isso, né? Maravilha. André, sabemos que empreender exige tempo e dedicação. E aí você empreende, é um empreendedor. Como você equilibra os desafios do trabalho com o tempo para a família? Tá, isso é muito importante, sabe, Cadu? Eu vi uma frase uma vez do Pio Rodrigues. Pio Rodrigues, né, o presidente da Serrolim Engenharia. Sim. Né, porque ele falou um negócio que eu achei muito interessante, isso me marcou muito, numa palestra que eu estava ouvindo dele, né, que ele falou assim, essa nossa vida, né, nossa vida como empreendedor, nossa vida como empresário, ela não é uma corrida de tiro curto, ela é uma maratona. Então, não adianta você querer acelerar e passar de alguns limites, não ter tempo de qualidade com sua família, né? E tá toda hora ali, uma hora você vai quebrar, né? Você tem que quebrar, que eu falo, emocionalmente, você não tem mais criatividade. Então, é difícil, mas é muito importante a gente buscar esse equilíbrio. Vez ou outra eu tô passando ali do limite, aí eu dou, o corpo começa a sentir, né? Você começa a perceber que você tá mais irritado, começa a perceber que você tá com um pouquinho mais de dificuldade de concentração. Aí você, peraí, tenho que dar uma recuada, né? Tenho que voltar aqui a fazer aqui digamos assim, refletir, né, sobre exatamente, o momento. Não ficar naquela, porque é muito importante a gente sempre vai ter uma situação desafiadora, né? E é muito importante a gente ter cabeça fria para passar por essa situação. Então eu falo às vezes que você tem, assim, os problemas sempre vão acontecer. A escolha que você tem é se você vai resolver eles com a cabeça fria ou com a cabeça quente. Né? Então é melhor você dar um passo para trás, né? E conseguir enxergar ele da melhor forma possível. E para isso você tem que estar bem. Se você não estiver bem, se você estiver desequilibrado, você não vai ter a mesma performance. Então, é muito importante isso, você ter o seu tempo para sua família, tempo de qualidade para sua família e equilibrar os pratos, né? É verdade. E assim, e mais importante do que as decisões, né? Você buscar responder a tudo, é você parar, refletir e fazer os questionamentos. Sim. Então, as perguntas que a gente faz são mais importantes do que as respostas. Porque as respostas, elas vêm através das perguntas. Então, esse momento de a gente parar, como você falou, refletir, ficar perto da família, abrem possibilidades na nossa cabeça. Então, a gente tem que fazer isso, né? Ter esse tempo mesmo de reflexão, de questionamentos, de perguntas, para que a gente possa buscar as melhores soluções. E além do equilíbrio dos papéis, né? Como eu falei, dentro da minha formação, né? Os meus pais foram fundamentais. Sim. Eu tenho que ter esse papel e fazer esse papel bem feito também para minha família. Exato. Né? Tá lá presente, né? Tá orientando eles, tá passando os valores. Senão eu vou estar com o meu papel como pai, eu não vou estar cumprindo com ele, né? E aí isso acaba que você começa a carregar alguns problemas, né? E que eu acho que a gente tem que cumprir bem esse papel, até como cristão, né? Como você fala sempre, né? Claro. A gente que
tem essa visão, a gente tem que ter esse papel de marido, né, para apoiar, de pai, né, de filho, então de amigo. Então é importante a gente saber equilibrar bem esses papéis. Não é fácil, mas a gente tem que tentar, né? Tem que buscar, tem que buscar. E falando de pai, ô André, você que tem 2 filhos, eu lhe pergunto, qual o maior aprendizado que a paternidade trouxe para a sua vida pessoal e profissional? O André é pai. Rapaz, o que é que você aprendeu mais com essa experiência, que é a maior experiência que o homem pode viver, né? Olha, ser pai. É difícil eu falar assim o que eu aprendi mais. Eu vou falar aqui o que veio logo na cabeça aqui quando você me perguntou, né? Sim. Mas uma coisa que, assim, eu acho que é porque tem até essa questão da outra pergunta, né, que a gente vinha conversando, eu acho que tem muito a ver com essa questão do equilíbrio mesmo, sabe? Você passa a ter uma pessoa que precisa de você, né? Você passa a ser menos pensar só em você, você passa a pensar numa coisa maior, no coletivo. Exato. Né? É um time, né? Desde coisas pequenas, né? Por exemplo, quando era só eu e a Luana, era tipo assim, a gente, até para coisas simples, vamos sair. Então a gente, vamos sair com meia hora no máximo, a gente decidia sair, já tava lá no lugar, entendeu? Então até você assim... Com o filho tudo muda. Tudo muda, né? Tudo muda. Mas a gente tem que ter isso, cara. Você vê que você tem que ter, digamos assim, até essa reciprocidade, você tem que dar atenção, né? Você tem que... Acaba que o filho fortalece muito essa questão da família. Demais. Né? Demais. Porque quando você e sua esposa, tudo se resolve mais rápido, tudo é mais fácil, e quando vem os filhos, a instituição família tem que estar muito forte. Para ela estar forte, você tem que dedicar tempo. Né? Então você tem que pensar mais nisso também. Então eu acho que é por aí. E eu lembrei agora, você falou do tempo e dedicação de tempo para a família. Padre Eugênio é que sempre fala, aonde está o teu tempo, aí está o teu coração. E é exatamente isso, né? E a gente tem que ter o nosso coração ligado à família, que é a nossa base, né? A nossa base, como você bem falou. E André, antes da próxima pergunta, eu quero lhe presentear aqui com o nosso brinde aqui, uma lembrança do nosso Podcadu. Já vou abrir aqui para mostrar pro pessoal aqui. Pode abrir e vai usar também, viu? Cara, legal, a caneca, ó. Essa caneca toda especial, toda orgânica. Bacana, olha aí. Personalizada. Tem meu nome aqui, ó. Legal, obrigado, viu, Cadu? De nada. Já pode trocar, inclusive, a água, viu? Já vou botar aqui. Maravilha. Obrigado, Cadu. De nada, meu irmão. É de todo coração. André, continuando a conversa sobre fé, sobre família, sua trajetória passa por muitas decisões importantes, tanto na carreira pessoal como profissional. A fé teve e tem um papel nessas escolhas, um papel fundamental? Como é que você se conecta para tomar decisões importantes, tanto na sua vida pessoal, familiar, como profissional? Olha, como eu falei, assim, a fé ela tá presente no nosso dia a dia, né? Sem a fé a gente não faz nada. Então, em diversos momentos de dificuldades, né, momentos de digamos assim, onde você precisa ter um insight diferente, onde você precisa você não sabe às vezes para onde ir, aquela coisa, você precisa pisar e não tem o chão, né? É a fé que vai levar você a dar aquele passo. Verdade. Então, em vários momentos, né? Momentos que você está com a cabeça mais quente, momentos que você tem que tomar, desde lá atrás, quando você vai tomar uma decisão, quando você vai casar, quando você vai encarar os filhos, quando você vai botar o nome dos filhos, quando você vai decidir se você vai para uma empresa, se você vai empreender, se você... Então, em todos esses momentos, né, a gente sempre pede a ajuda de Deus, né, para que a gente consiga ter a visão e entender se o que a gente está fazendo está conectado com os planos que ele tem para a gente, né? Então, acho que esse é o grande ponto da fé em todos os aspectos. E da sabedoria, né? Porque aí você passa... Deus vai nos dando mais sabedoria, né? Para enxergar o cenário, né? Então, isso é fundamental. E você tem momentos, assim, com a sua família, de orações em casa? Você, a Luana, o Rafinha, a Fernandinha, tem momentos, assim, de orações de vocês? Sim. A gente procura, antes de dormir, fazer aquela oração, né? Santo Anjo Guardador. A gente busca também, assim, ter o hábito, né, de levar as crianças junto com a gente. Às vezes
Dá um trabalhozinho, mas levar eles para missa no domingo, para já ir criando esse hábito. Às vezes eles vão para a reunião lá do Amari, né? Inclusive estiveram com a gente agora, recente. Vocês dão corda, eles querem ir. Fernanda sempre quer ir. Então a gente busca, como eu falei, da mesma forma que os meus pais fizeram algumas inserções ali, tiveram forte influência, né, em alguns hábitos que eu carrego hoje, eu procuro passar isso também para meus filhos. Excelente, excelente. André, no ambiente corporativo e no empreendedorismo, como você enxerga a relação entre fé e negócios? Dá para equilibrar princípios religiosos e sucesso profissional? Total, né? Você consegue, digamos assim, desde coisas assim como, por exemplo, Jesus foi um líder servidor. Total. E hoje, nosso maior exemplo. E hoje você vê, né, que nas empresas a gente tem cada vez mais essa visão de líder servidor. Sim. Né? Você vê vários exemplos, né, várias coisas relacionadas a valores do seu dia a dia que eles permeiam a empresa. Né? Então, até na hora de você tá escolhendo as pessoas que vão trabalhar com você, até na hora de você tá tendo ali respeito por aquelas pessoas que trabalham com você tá buscando entender as necessidades delas, né? Você tá tentando ter empatia de colocar no local do outro. Exatamente. Você tá buscando fazer, eu até ouvi uma frase uma vez, um cara, não me lembro quem foi que falou, né, que ele diz que é impossível você fazer bons negócios com pessoas más, entendeu? Com pessoas que não têm uma boa índole, com pessoas que não... Então, alguns princípios que você vai vendo, né, que depois tem tudo a ver com o cristianismo, né, eles estão permeando, eles fazem parte do seu... Tem que fazer parte do seu dia a dia. Então, não tem como dissociar as duas conectado, coisas. É totalmente sintonizado. Totalmente conectado. Excelente, excelente. André, a gente vai entrar agora na parte dos negócios, né? Vamos concluir aqui, a gente concluiu essa parte de família, fé, e agora a gente vai falar sobre os negócios, né? Quem é o André empreendedor, o que é que ele faz com relação à parte profissional, tá certo? E André, eu lhe pergunto, o que te motivou a sair do mundo corporativo e apostar no seu próprio negócio, criando a Aval Tecnologia? Vamos lá, foi bem interessante. Eu trabalhei em algumas empresas, né, aqui de Fortaleza. Sim. E aí, num dado momento, eu disse, cara, eu queria tentar empreender, eu queria tentar fazer do meu jeito, digamos assim. E aí, eu me lembro que isso faltavam tipo 6 meses para eu casar com a Luana. 6 meses? 6 meses. Aí eu disse, Luana, eu vou pedir a demissão aqui, né, eu tenho um dinheiro guardado aqui para 6 meses. Se der certo, deu. Se não der certo, eu não sei como é que vai ser, não. Depois desses 6 meses... Bota o pé que Deus bota o chão. Exato. É desse jeito. E aí eu comecei, né, eu disse, cara, o que eu tenho mais facilidade, o que eu acho que eu consigo fazer de uma forma diferente do que tem no mercado. Né? Porque eu poderia ter, tipo, vou abrir uma construtora, vou começar a construir aqui e tal, fazer reforma. Mas eu busquei, não, eu queria tentar fazer alguma coisa diferente. Especial, então, né? Isso. Então, sempre eu trabalhei muito com a parte de planejamento e gestão de obras. Sim. E aí, a primeira empresa que eu abri foi a Aval Engenharia. Né? Na verdade, o meu pai já tinha essa empresa. Né? Meu pai trabalha com perícias e avaliações imobiliárias. Certo. E eu abri uma frente de planejamento e gestão de obras. Então, a gente começou a fazer essa gestão, fazer orçamento, fazer acompanhamento e tudo mais e tal. E eu me lembro até que o meu pai tinha uma sala num prédio vizinho à casa dele, né? E aí eu disse, cara, eu não vou ficar em casa de bermuda aqui e tal, no quartinho, não. Eu vou manter minha rotina. Sim. Aí eu botava, mesmo sem ter, eu não tinha cliente ainda, não sei o que, mas eu ia pro escritório, me vestia como tal, ia lá e ficava mesmo lá sozinho e tentando buscar ali oportunidades, prospectar os primeiros clientes. E aí a coisa começou a se desenvolver, né? Começou a se desenvolver bem. E num dado momento, aí foi interessante porque eu como era um trabalho muito braçal, o cara ia lá com a planilha, preenchia, voltava, montava relatório. Não que às vezes a gente virava à noite para entregar relatório para os nossos clientes, né? E o cliente ainda assim reclamava. Falou, pô, cara, você me mediu aqui na segunda, você vai me entregar o relatório na sexta. Não, mas eu falava, não, mas é porque é completo, são muitos dados. Eu entregava um caderno assim com
tudo que tinha na obra do cara, todos os indicadores e tal. Entendi. Só que incomodava. Bem detalhado, né? Bem detalhado. Aí eu disse, cara, não tá dando certo. Eu preciso simplificar isso daqui. E aí, acabou que eu comecei a ver, eu gosto muito de Fórmula 1, Sim. E aí eu assistindo o pit stop de Fórmula 1, né? Eu disse, cara... Rápido ali. Rápido, né? Tudo papo rápido. Eu disse, cara, não tô vendo ninguém fazendo pressão, é tudo método e tecnologia. E eu comecei a ver uns vídeos, tipo assim, os pit stops do passado, eles levavam, tipo assim, minuto. Tem pit stop de 1 minuto. E hoje em dia, sei lá, eu acho que o recorde, se não me engano, da Red Bull é 2,3 segundos, entendeu? Ele faz tudo e sai. Mas, cara, isso é tecnologia, isso é processo, isso são pessoas certas, treinamento. Né? E aí eu cheguei um dia pro pessoal lá da empresa e falei, cara, a gente vai fazer esse caderno em minutos. Ah, tá doido e tal, como é que é isso? aí vai juntando as coisas, né? Aí eu dei aula, né? Eu dava aula na UFC, na faculdade de engenharia, durante um ano. Então você também é professor. Sim, eu dei aula lá na faculdade. E aí eu também dava aula na Universidade Corporativa do Sinduscom, sobre planejamento e gestão de obras. Entendi. E aí numa dessas aulas, antes de começar a aula, eu sempre pergunto assim, fulano, o que você está esperando do curso? Cicrano, o que você está esperando? O que você quer? Tal. E um cara levantou a mão e falou assim, cara, eu sou da área de tecnologia e eu queria entender os desafios da construção civil. Aí eu vou chamar esse cara para eu conversar, porque eu queria desenvolver um software que me ajudasse a fazer o planejamento e acompanhamento das obras. Para que eu conseguisse, com o aplicativo, sincronizou, gerou meu relatório. Vou conseguir bater a meta que eu disse que ia fazer lá em um dia, o que a gente levava minutos, né? Em minutos. E aí eu chamei o cara, logo no intervalo, papai, então, preciso desenvolver. Não, dá para fazer, vamos fazer. E a partir daí se iniciou uma parceria. Certo. Né? E aí acabou que nessa parceria a gente viu que a gente estava com muitas ideias e ele, como terceirizado, não dava vazão para as nossas ideias. Entendi. Aí chegou no dado momento e falou, cara, tu tem que entrar aqui junto com a gente para que a gente consiga desenvolver essa solução, para que a gente consiga fazer algo robusto. Tá pensando junto com a equipe. Isso, ali direto. Não dá para ser um terceirizado. E aí acabou que ele também estava no momento lá com o outro sócio dele, que o outro sócio estava saindo, e a gente trouxe, e aí a gente formou a Aval Tecnologia. Então hoje a Aval Tecnologia sou eu, o Lucas e a Juliana, né? São 3 sócios, né? A gente tem um time ali de 47 pessoas, né? Fora vocês. Fora a gente, né? Então são 50. Isso, focados no desenvolvimento dessa plataforma, né, que nasceu inicialmente para atender essa nossa consultoria. Entendi. Né? Então a plataforma hoje, o que acontece? Tipo, e aí você está em constante evolução, né? Isso, toda hora a gente está evoluindo com a plataforma. E o interessante é que, tipo assim, na época da consultoria, a gente tinha o quê? Eu tinha 20 obras e tava assim, cara, não tem mais como aumentar, porque é um trabalho, como eu falei, braçal, 1 a 1 ali. Hoje a gente já está em 450 canteiros. Né? Então a gente conseguiu escalar o trabalho, né, através da plataforma. Com digitalização, com tecnologia. Você até falava antes aqui que um dos focos é muito a questão da digitalização também, né? A gente tem um desafio muito grande, que a construção civil ela é muito analógica. E tem um negócio que eu sempre falo da construção civil, é que uma vez um cliente me disse isso na época da consultoria. E isso ficou na minha cabeça. Ele falou assim, André, a informação que você me passa ela é perecível. Como assim? É simples. Se você está me dando informação sobre algo que aconteceu hoje na minha obra, essa informação tem valor. Agora, se você está me dando informação sobre algo que aconteceu há 10 dias atrás na minha obra, não tem mais valor. Porque o que estava atrasado, agora pode estar no prazo, e o que estava no prazo, agora pode já estar atrasado. Então, o que a gente percebeu que o que as pessoas veem de valor é a informação em tempo real. Para que o bom engenheiro, o bom gestor, consiga tomar as decisões no tempo correto. Porque que adianta eu chegar lá no final do mês, na empresa, assim, sei lá, todo dia 5 e chorar o leite derramado do mês anterior? Agora, se o cara mediu no aplicativo, sincronizou e tem todos os dados da obra dele em tempo real, ele consegue dia a dia ir fazendo as correções necessárias para que a obra dele não tenha problema de prazo, não tenha problema de custo nem de qualidade. Então, essa é a ideia da solução. Entendi. E aí você perseverou, né, no que você pensou, né? Deixou um emprego, foi empreender, pertinho de casar.
Aconteceu comigo muito parecido, viu? Eu era funcionário contratado da Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, advogava lá, e só que o teu foram 6 meses antes, né? O meu foram uns 15 dias. Uns 15 dias antes de casar, eu saí e aí comecei a advogar por conta própria, abrir minha sociedade de advogados e tudo. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Então assim, a gente tem que ter coragem, como você fez, e perseverar. E aí as suas soluções é super atual, né? Você já foi para você deu um passo muito grande, né? Usando a tecnologia, e eu lhe parabenizo por isso, porque Obrigado. Foi uma solução que é necessária, né? O que você falou aí, que você vai falar já também nas próximas perguntas, é uma solução que é necessária e com certeza vai aperfeiçoando e vão surgindo novas soluções, melhores inclusive. Se eu falar, pode ficar à vontade. A solução, como eu tava falando da questão do tempo, né, cara, ali antes de casar e tudo mais, uma das coisas também que eu pensei foi, à medida que você vai construindo, né, que você vai gerando ali sua família e tudo mais, você vai criando mais raízes. E aí, a probabilidade de a tendência é você querer arriscar menos, ou a dificuldade de mudança é maior. Então, uma das coisas que me motivou também, cara, se não for agora, né, mais à frente vai ficar mais difícil. Entendi. Então foi uma das coisas que você estava falando que eu me lembrei da forma com que eu fui tomando ali a decisão. É verdade. Inclusive, na minha experiência, né, quando eu saí da Secretaria de Justiça do Estado, e aí comecei a advogar por conta própria, eu já estava pegando processos meus particulares, então já vinha preparando, digamos assim, uma base. E aí na sua situação, pelo que eu entendi, você não tinha nem cliente. Não, tinha um cliente. Tinha um cliente, porque eu fiz parecido com você. Tinha um ex-diretor meu que ele estava fazendo uma obra, e nos finais de semana, ali no sábado, eu ia visitar a obra dele e fazia um relatório. Então tinha esse cliente aí, entendi. E a partir daí a gente foi muito crescendo. desafiador, né? E aí você perseverou e tá aí. 450 canteiros de obra hoje. Parabéns, meu irmão. Obrigado, cara. Muito expressivo, né? Os dados, né? São muito, muito expressivos. E aí, André, vamos falar agora sobre a Agilin, né? A Agilin revolucionou e revoluciona a gestão de obras no Brasil. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao criar essa plataforma? Assim, na criação, você já falou alguma coisa, mas aí, quando foi que você chegou, rapaz, vou criar esse produto, esse infoproduto, a Agilin? Como é que foi essa? É uma plataforma, né, de gestão de obras, e ela tem, Cadu, ela tem alguns elementos, né? Ela tem, não é só a tecnologia, ela tem uma metodologia embarcada, que a metodologia, por isso que o nome dela é Agilin. Certo. Uma gestão ágil e Lean. Lean vem dessa gestão que é, digamos assim, é baseada nos conceitos da produção enxuta que nasceu na fábrica da Toyota. Certo. Então, lá atrás, lá no Japão, né, os Estados Unidos começaram a tentar estudar o porquê que a Toyota estava se saindo mais rápido do que as outras empresas depois de um pós-crise, né? E aí eles mandaram os engenheiros americanos do MIT lá estudar, cara, vamos entender, vamos fazer aqui um joint venture, depois ela fez um joint venture com a GM até, e aí eles cunharam esse termo, do Lean Production. E aí esse termo, ele foi adaptado para a construção civil, foi criado, acho que foi o primeiro artigo, foi em 92, o professor Lauri Koskela, eu tive até a oportunidade de conhecê-lo, de fazer uma palestra junto com ele, apresentar o Agilin para ele, que é o criador do Lean Construction. Maravilha. Então, essa filosofia é uma filosofia que muda alguns paradigmas, né? E a gente tem muita tendência de estar fazendo a gestão de uma forma mais tradicional, de uma forma sem uma metodologia dentro das obras, contanto que a construção civil é conhecida por ser uma indústria com um desperdício altíssimo. Tem aquele mito, isso não é verdade, tá? Não é tão assim, mas tem aquele mito que a cada 3 prédios que você constrói, você joga fora. Às vezes as pessoas têm essa... Mas realmente a gente tem um índice de desperdício muito grande na construção civil. 10%. Cara, é porque é o seguinte, você tem 2 tipos de perda na construção civil, né? Você tem ali as perdas que você vê, que, tipo assim, aqueles entulhos e tudo mais, e tem as perdas que às vezes ficam incorporadas, como por exemplo, um reboco mais grosso, né? Um desperdício ali. Então, assim, esse número varia muito de acordo com a maturidade em gestão e com o tipo de produto de cada empresa e com o cuidado que ela tem no pré-obra, mas chega a bem mais do que 10%.
Né? Tem Entendi. números que falam de 25%, 20% de desperdício muito. no global. É muito grande. Você já deve ter visto, você constrói uma parede, aí depois o cara vem e quebra para passar o eletroduto. Isso é desperdício. Total. Você está quebrando, você está gerando entulho. O seu transporte da sua obra, daqui a pouco você vai estar com o seu guincho, transporte horizontal, transportando entulho, ao invés de estar transportando insumo. Né? Então, tudo isso entra numa conta ali e acaba que as margens da construção civil estão ficando cada vez mais reduzidas. Sim. Anteriormente, você tinha como absorver isso, né? Mesmo assim, o negócio dava certo. Só que cada vez mais a gente está vendo aí estão vivendo uma época de inflação, de aumento do preço dos insumos, e a gente não tem assim uma proporcionalidade em relação ao aumento dos preços de vendas em alguns momentos, dependendo do tipo de imóvel. Tirando os foras da curva, né? O de altíssimo luxo e tudo mais, né? Que é outra realidade. Mas você vai para o padrão econômico, padrão médio, você não tem essa correção tão proporcional. Então a sua margem vai sendo, os terrenos vão ficando mais escassos, né? Os bons terrenos vão ficando mais caros. Então tudo isso, os empresários da construção civil agora dizem, opa, peraí, não é só conceber bem, não é só vender bem, eu tenho que produzir bem. E aí, Exatamente. produzir bem e com um produto muito mais complexo, Cadu. Eu me lembro quando eu era estagiário em obra, se você for ver, assim, até quem não conhece tanto a construção civil, faz o seguinte, faz um exercício e lembra dos prédios que eram entregues, vamos botar do ano 2000 para trás. Você pensar, eram prédios com a fachada mais simples. Sim. O que você tinha na área comum? Era uma piscina e um deckzinho com churrasqueira, ponto. Uma quadra, no máximo. Aí você começa a ver esse tipo de projeto e começa a ver os projetos atuais. As áreas comuns são clubes. São clubes. Um projeto de paisagismo super rebuscado. As fachadas todas curvas, com diversos tipos de revestimento. Como é que você pode utilizar a mesma metodologia de gestão de algo que era bem mais simples, com um tempo bem mais longo, para essa nova realidade que a gente está tendo atualmente? E aí você coloca nesse caldeirão, você coloca um nível de exigência de normas bem maior, o nível de exigência do cliente, de conhecimento do cliente sobre o que é direito, o que é dever dele, tal, bem maior. Se você continuar, tem empresa que a gente vai perguntar, cara, o que você evoluiu? Não, agora eu uso o WhatsApp para me comunicar. Poxa, isso não é método de gestão. Então é aí que a gente enxerga, onde a gente pode estar atuando e trazendo digitalização para dentro do canteiro. Entendi perfeitamente. Excelente. Hoje, sua startup é parceira da Assolab, né? Isso, da ArcelorMittal. Da ArcelorMittal. O Assolab é o laboratório de inovação da ArcelorMittal. Isso. Então a sua empresa é parceira da ArcelorMittal. Isso. É um braço de inovação, enfim, a Assolab é um braço de inovação da ArcelorMittal. Perfeito. Como essa parceria aconteceu e qual impacto ela trouxe para o crescimento da empresa? Como é que você chegou lá nessa parceria nacional? Bacana. Mundial, né? A gente chegou num momento, né? Isso aí foi em 2020, que a gente teve a pandemia, né? E foi um momento muito difícil. Né? Eu me lembro que eu ficava todo dia ali, tinha aquelas lives, aí tinha live do governo, tinha live do banco, live não sei o quê. Poxa, agora? Onde é que eu vou conseguir aqui alguns clientes ali no começo da pandemia? Porque a construção civil, ela teve depois um crescimento muito bom, ainda durante a pandemia, teve mas no começo, ninguém sabia o que ia acontecer. Então era cliente ligando, não vou conseguir pagar, segura, para aí a obra. Para e tal. Então a gente ficou naquela. E agora? E a gente buscando crédito, indo atrás, tendo dificuldade. E aí a gente, óbvio, graças a Deus, a gente sempre teve uma condição muito boa, uma gestão muito boa, tínhamos caixa. Mas você fala, poxa, tem uma segurança, mas vai durar quanto tempo? Vai ser 1 ano? Não ser 2? E se forem 3? Aí você começa a ficar naquela angústia sem saber o que vai acontecer. Sim. E aí acabou que, o que aconteceu? A gente, cara, o que eu posso tirar proveito se tem algum dessa situação? A gente viu essa expansão muito grande da comunicação digital, né? Lives, reuniões e tal. E a gente surfou muito bem essa onda. A gente começou a trazer muita gente boa para fazer live junto com a gente, para se comunicar, para trazer comunicação para os nossos clientes. E foi um momento muito fértil para isso, porque estava todo mundo disponível. Todo mundo estava disponível para assistir, para ver e tal. Vocês souberam trabalhar bem isso. E a gente trabalhou muito bem isso. A gente fez um trabalho muito legal nisso aí. Então a gente começou a ficar
ter uma visibilidade. Algo que era muito local começou a ficar muito nacional. Sim. Né? Então isso foi muito bom. Né? Se dá para tirar alguma coisa boa daquele período, isso daí foi muito bom para a gente. E a partir disso a gente começou a chamar a atenção de vários possíveis investidores. E a gente nunca fez isso com o objetivo de trazer um investimento. Sim. A gente fez isso com o objetivo de divulgar o nosso trabalho e conseguir clientes, mesmo naquela situação difícil. Né? Entendi. Então, acabou que, dentro disso daí, a gente chamou a atenção do pessoal da ArcelorMittal. Eles ainda estavam montando o fundo de investimento deles, não tinham o fundo montado. Uhum. E aí a gente começou a negociar com eles. E o nosso processo foi o primeiro investimento do fundo. Então, o primeiro investimento foi uma empresa de tecnologia aqui do Ceará, Olha que é aí. a Agilent, do fundo deles. Eu me lembro que a gente estava assim, era negociando, eles falando, olha, o fundo está sendo aprovado na CVM. Então, foi bem legal, porque a gente participou de todo esse processo. Agora, foi um processo Excelente. muito desafiador. Em que aspecto? Você está com uma empresa... Vocês deram um salto... e você está com uma gigantesco. empresa ali pequena, né, conversando com uma empresa estruturada, empresa gigante, cheio de ritos, né? Então a gente teve que aprender muito, a gente teve que buscar muitos parceiros para a Sim. gente poder tirar o máximo de proveito, isso na negociação, Isso. para a gente entender o que estava E acontecendo. dar conta do que ia vir, né? Então foi um período, pra você ter uma ideia, até eu brinco, foi uma gestação, foram 9 meses de conversas, de negociação, né, de ajustes, de entendimentos, como eu falei, era tudo muito novo pra gente, né, e você às vezes fica com medo, com receio do novo e tal, né, então a gente foi ajustando, eles também foram, digamos assim, muito parceiros desde a época da negociação, entendendo o nosso momento, no primeiro momento eles vieram, não, cara, tá aqui o nosso padrão, a gente falou, cara, mas isso aqui não se adequa à nossa realidade, então a gente foi ali junto com eles montando, então isso foi muito legal, Muito e legal. contribuiu muito para que a parceria se estendesse, se consolidasse, né? Então hoje, quando a gente assinou esse contrato, foi tipo agosto de 2021, né? E hoje a gente já estamos aí com eles em vários anos, né? Então, e eles são fundamentais para a gente em validar a nossa solução. Eu lembro que às vezes eu ia, por exemplo, ia em São Paulo apresentar o nosso, mas vocês são de onde? De Fortaleza? Lá desenvolve esse tipo de coisa, entendeu? E aí não, com um parceiro forte, com a pessoa lhe dando a chancela, além desse grande aprendizado sobre governança, esse grande aprendizado sobre gestão, algumas coisas, eles puxam muito da gente isso daí, a gente cresce muito com isso, né? E então é uma parceria que tem dado muito certo, é uma parceria que a gente tem não é só um investimento que eles fizeram, eles não vêm só assim, investir e agora daqui a tanto tempo eu quero ter esse retorno, eles ajudam, eles trabalham na nossa gestão, né, eles apresentam oportunidades para a gente. Então, eu acho que assim, foi um movimento acertado. Excelente. E que fez a gente crescer muito, como empresa, como profissionais, né, até como pessoas também. E com certeza fez também eles crescerem muito, né? Com um serviço inovador, né? Então, assim, muito bacana porque vocês construíram juntos isso desde o começo, né? Como você falou, foi o primeiro investimento do fundo. E aí vocês construíram juntos e isso gera uma confiança muito forte, né? Sim. Então acredito que uma situação que foi muito importante e hoje é a confiança, né? Sim. Eles confiaram em vocês neles e aí tá aí todo mundo colhendo frutos, né? E aí naturalmente dá todo o know-how, né? Que vocês, como você falou, que uma empresa é muito grande e aí agora você chega em São Paulo, a visão é outra, né? A visão é outra, muito legal, e eu vejo muito isso, né, a questão da confiança, né, eles colocaram confiança em vocês, né, estenderam a mão e vocês a eles, e aí sintonizou, deu tudo certo, né, então isso é muito bom, quando a gente tem essa confiança, né, de alguém que pega ali na nossa mão, igual um pai, né, bora, Vi, agora dá certo, né, que bom, parabéns a todos. Obrigado, meu amigo. André, o mercado de tecnologia e construção é muito dinâmico. O que você enxerga como o futuro da gestão de obras no nosso país, no Brasil e no mundo também? Legal. Cadu, a gestão de obras ainda no nosso país é algo muito... Você falou de tecnologia, mas ela é muito analógica. Então a gente tem 3 pilares aí que a gente precisa trabalhar
né, para que a gente consiga dar um salto. Certo. Certo? A gente tem muitas tecnologias, mas a gente tem que olhar um pouquinho para uma camada um pouquinho mais abaixo antes de chegar na tecnologia. Né? A gente tem que entender um pouco mais sobre pessoas, a gente precisa melhorar a formação dos nossos profissionais e ter profissionais com essa visão também de, cara, qual é a tecnologia que vai me ajudar agora? Qual é o processo que eu tenho que desenvolver? Qual o rito de gestão que eu tenho que fazer? Qual a metodologia que eu vou utilizar? Então, vejo uma camada muito forte na mudança de formação das pessoas que fazem parte da nossa indústria. A gente tem uma formação... Então, o primeiro investimento em pessoas. Tá? A qualificação, também até com o olhar humano, principalmente, né? Isso. Porque você tem que entender a realidade, né? Isso. O segundo ponto é processos. A gente também é uma indústria muito do improviso, é uma indústria muito do arremate. Então, a gente precisa melhorar os nossos processos. E depois, a tecnologia. Então, esses 3 pilares é o que a gente chama de transformação digital. Certo. Então, o nosso setor, a gente tem muita tecnologia. Você tem a realidade aumentada, você tem a inteligência artificial, você tem a impressão 3D. Então, até para você saber pensar essas tecnologias e quais são aquelas que se adequam à sua realidade e tirar o máximo de proveito delas, você tem que ter as outras 2 pernas. Entendeu? Só trazer a tecnologia não vai resolver o teu problema. Então, às vezes, até tem clientes que quando o nosso sistema ele é vendido em planos. Certo? Tem um plano básico, Sim. tem um plano intermediário, tem um plano full, digamos assim. Tem muito cliente que o cara não tem nada e ele quer o plano full. Para mim, vender o plano full no primeiro momento seria top, porque é o plano mais caro. Sim. Mas aquele cara vai passar 3 meses e vai dizer, cara, não estou usando o sistema, não está servindo para mim. Então, as pessoas têm que entender, isso eu acho que até tem a ver lá com a formação das pessoas. Às vezes o engenheiro, ele quer tudo, eu quero de uma hora para outra de 0 a 100. Né? Numa transformação digital não é assim. Tem um termo em tecnologia, em desenvolvimento de produto, que é o MVP. Você começa pequeno, aprende, expande. Aí você já está no novo nível. Aprende esse novo nível, expande de novo. Entendi. Se você quiser sair do 0 a 100 sem saber nem caminhar, você vai tropeçar, você vai cair. Vai se decepcionar, vai cansar. Isso queima a tecnologia e queima o processo. Sim. Né? Então, e aí vem para não dá certo não, obra é assim mesmo, tem que fazer aqui no papel, vamos fazer aqui na marra que vai dar certo. Então, a gente tem que ter essa calma, porque você tem uma enxurrada de possibilidades. Ok. E às vezes as pessoas também, eu vejo também, voltando para as pessoas, elas focam muito na tecnologia e esquecem qual problema elas querem resolver. Dá um exemplo, o cara vê inteligência artificial. Cara, eu tenho que botar inteligência artificial na minha empresa. Eu tenho que botar, e acaba que esquece. Cara, mas qual o principal problema que você quer resolver? Será que é esse remédio, aquela história, né? Pro martelo tudo é prego, né? Então, você tem que ver, cara, qual é a ferramenta que você precisa para resolver a sua principal dor? A tecnologia, ela não é um fim, ela é um meio. Sim, ok. Então, quando a gente começa a ter essa visão, a gente começa a caminhar para resolver os nossos problemas. Então, assim, mas de uma forma objetiva. Primeiro, a construção civil está entrando numa fase de uma escassez muito grande de mão de obra. Tá? Você tem uma ideia, foi feito um estudo no Sinduscon de São Paulo, né, que a idade média do trabalhador da construção civil já passou dos 40 anos. Sim. Isso há um tempo atrás era 20, 25, 20, era pessoal novo entrando, o filho do pedreiro entrava como servente, o filho do médico entrava também. Hoje em dia você não tem essa renovação da mão de obra. Né? Você tem hoje outras possibilidades fora da construção civil, né, que geram emprego também, e aí as pessoas estão começando, vou para o iFood, eu vou para o Uber, eu vou para não sei o que, tu tem várias outras possibilidades, apesar de que a construção civil remunera para o nível de qualificação das pessoas que estão lá muito bem, certo? Mas não é um ambiente, digamos assim, atraente, é um ambiente com muita pressão, é um ambiente que em alguns momentos tem riscos de trabalho, apesar das empresas hoje terem um nível de segurança muito alto. Utiliza os EPIs, né? Utiliza os EPIs corretos. Mas não é um ambiente, digamos assim, para essa nova geração, não é um ambiente atrativo. Sim. Então a construção civil está precisando se modernizar, está precisando mudar a sua forma de trabalhar para que ela volte a ser uma indústria atrativa. Se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, né? Se a gente tiver de novo uma onda daquela que a gente teve ali,
2013, ali antes da Copa ali e tal, 2012, 2010, aqueles anos ali antes da Copa que teve o boom ali do Minha Casa Minha Vida, a gente não consegue mais dar conta. Entendi. Né? Você percebe hoje, eu percebo claramente, você vai conversar com os engenheiros da construtora, são os mesmos, vai conversar com os mestres, eu encontro, às vezes vou visitar a obra, o mestre trabalhou comigo quando eu era estagiário, ou seja, você não tem uma renovação. Então a construção civil ela precisa se industrializar, ela precisa ser menos intensiva em mão de obra e ela precisa se digitalizar. Não dá para você continuar, como eu falei para você, com as mesmas ferramentas num contexto totalmente diferente e muito mais complexo. Então eu acho que esses são os pontos que a gente precisa ajustar. E com relação à saúde de quem trabalha na construção civil, André, você acha que tem que ter uma mudança na questão, por exemplo, de pegar peso, né? O pedreiro, o servente, questão de saúde mesmo, vai gerar uma hérnia, alguma coisa desse tipo, e colocar mais a máquina para que seja utilizada, maquinário, e ele aprender a operar essas máquinas. Você tem que... Tem acontecido isso no Brasil e você acha que isso é um caminho? É um caminho que, assim, que a gente vai... Eu acredito que está demorando para a gente percorrer, tá? Mas a gente vai ter uma hora que a gente não vai ter alternativa. Como eu falei. Por quê? Porque não tem mais mão de obra. E por quê? Porque até a que tem, já não é aquela mão de obra tão nova. Sim. Então, a construção civil precisa, e já em todos os congressos, todos os eventos, se fala muito sobre isso. Né? A dificuldade que você tem nisso é porque o nosso produto, né, os nossos projetos, o nosso processo, ele é muito artesanal. Sim. Tipo, te dar um exemplo aqui, você vai na indústria automobilística, né? A gente sempre pega na construção civil o exemplo da indústria automobilística, ela está bem mais na nossa frente. Você tem peças padrões. A Toyota já chegou a fazer o seguinte, né? Numa época, cara, a direção do Corolla é a mesma direção da Hilux, que é a mesma direção do outro, ou seja, você tem peças intercambiáveis. Padrão. Você vai para uma construção civil, por exemplo, que já sofre um pouco isso na pele, até porque o custo da mão de obra é muito alto, vai para a construção civil, por exemplo, americana. Janelas. Existe uma norma do tamanho da janela. Sim. Aqui no Brasil, lá na sua casa, provavelmente a janela foi fabricada especificamente para o projeto da sua casa. Porque você não tem um padrão. Né? Então você não tem um padrão de às vezes de porta, você não tem um padrão de geometria. Então acaba que você vai para o artesanal. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo... Dificulta a repetição, né? Repetição. Você vai agora já estamos melhorando em relação a isso, mas você vai em alguns países que onde a construção é mais industrializada, até também por questões climáticas e tal, mas você vê, cara, piso é carpete, piso é aquele piso de vinílico, né? Mesmo empreendimentos com padrão mais alto, porque ele é mais industrializado do que você pegar uma cerâmica, um porcelanato, cortar, gera resíduo e tudo mais. Então, tem alguns pontos até de... como é que eu posso dizer? De cultura do consumidor que vai ter que se mudar porque você não tem mais aquela mão de obra artesanal que a gente tinha no passado. Então são várias barreiras. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em construtora, estava começando a ser difundida a parede de gesso. Sim. E aí muita gente fala, mas parede de gesso, eu posso botar meu armador de rede, eu posso botar minha televisão. Não, isso aqui não é a mesma coisa, eu gosto do tijolo, porque o tijolo é que é, entendeu? Então, cultural, assim, né? Cultural. É então cultural. você tem uma série de pontos, né? Até como eu falei, nível de acabamento, nível de projeto, que precisam mudar para você conseguir criar um processo repetitivo e você colocar uma máquina para fazer aquilo dali. Entendi, né? perfeitamente. Então, assim, evoluiu bastante. Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu já trabalhei em obra que era tipo assim, o operário tinha um capacete dele, ele botava comida dentro, ele comia ali no capacete, que não sei, que assim, era um outro nível de obra, de realidade, né? Hoje em dia não, hoje em dia as condições de trabalho evoluíram muito dentro da construção civil, mas não somos uma indústria ainda atrativa. Né? Somos uma indústria que gera muito emprego, somos uma indústria que paga bem, né? Eu conversando lá em São Paulo, tem um empresário que falou assim para mim, o dono de construtora, André, o meu carpinteiro ele ganha 15 mil reais aqui e eu tenho dificuldade de ter um carpinteiro trabalhando na minha empresa, porque não tem. Entendeu? Então, entendi perfeitamente. Não é um salário ruim para um nível de capacitação e de formação que a pessoa tem. Sim. Mas não é atrativo. Então, você já pensou o contrassenso? A oportunidade está se perdendo? É verdade.
É verdade. Estamos conversando com o André Kinderé, grande engenheiro, proprietário da Aval Tecnologia e criador, junto com toda a equipe, do Agilim, grande produto que vocês estão aqui conhecendo com o André. André, a gente vai entrar agora num quadro, que é o quadro Pode ou Não Pode? Eu vou lhe perguntar aqui objetivamente e você vai também me responder objetivamente. Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá. André, pode ou não pode deixar o planejamento de uma obra só no papel e confiar que dará tudo certo? Não pode. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Cadu, eu falo sempre assim, ó, o planejamento de uma obra, ele tem que ser simples para que o dono da empresa tenha tempo de ver e para que os operários consigam entender. Positivo. Né? Então, se a gente tem um conceito que é o planejamento, ele tem que ter uma capilaridade e ele tem que saber falar a língua do receptor da informação. De quem vai executar. De quem vai executar e de quem vai receber a informação. Por exemplo, o planejamento que você consegue fazer numa plataforma como a nossa, você consegue chegar para o dono da empresa e falar assim, olha, sua obra esse mês tem que andar 5,32%. Para o dono da empresa, essa informação é válida. Mas se eu chegar para o mestre ou para o encarregado e falar, ó, sua obra tem que andar 5,32%, essa informação não agregou valor para ele. Sim. Ele tem que saber, doutor, eu tenho que fazer o que na próxima semana? O que eu tenho que fazer hoje? Tem que botar porcelanato, tem que fazer... Para onde é que detalhado. Eu vou? Né? Não adianta eu falar de forma macro. Então, a gente tem sempre esse conceito que ele tem que ter capilaridade, ele tem que permear desde o dono até quem está executando a tarefa. Então, se não fosse ficar só na cabeça de uma pessoa, não vai funcionar, não pode. Tá certo. André, e pode ou não pode o dono da obra muitas vezes ficar sem entender do que está acontecendo no desenvolvimento da obra? O dono da obra, aquele que está contratando. Não pode, cara. É um ponto interessante isso daí, né? Porque a gente vê que muitas vezes o que atrapalha o planejamento, a execução de uma obra é a falta de priorização. Sim. Então, às vezes, o dono da obra, como ele não tem noção do plano e de alguma forma ele não foi envolvido na elaboração desse plano, que ele é um cara que deve ser envolvido, sim, independente de ter formação técnica ou não, mas ele precisa ter ali uma noção, acaba que ele não vai ter essa noção de prioridades. E aí fica aquela, o dono vem aqui, pediu para tirar o pessoal daqui, bota para lá, e aí começa a acabar com a sequência lógica de um planejamento. Então é importante que, mesmo ele não sendo engenheiro, dentro de uma instância maior, que ele participe do processo e que ele tenha um input necessário para que ele possa dar ali a opinião dele e a coisa, e pelo menos ele saber o que pode e o que não pode, né? Tá certo. Maravilha. Maravilha. André, pode ou não pode um empreendedor separar totalmente a vida pessoal da profissional? Separar totalmente? Eu acho difícil. É difícil, né? É muito difícil, né? Você tem que... acaba, Cadu, que assim, você tem que ter tempo de qualidade com a sua família, né? Mas a gente como empreendedor, né? A gente está sempre buscando até na nossa diversão coisas que sejam saudáveis e que não despecem a gente do nosso foco. Por exemplo, se eu tô querendo, se eu tô fazendo uma leitura, eu não vou estar lendo uma leitura, digamos assim, como é que eu te falo? Eu não vou estar ali rolando o Instagram para vendo coisas aleatórias. Cara, eu sempre busco fazer algo que vá me fazer crescer dentro desses dois focos, né? Como pessoa e como empreendedor. Sim. Por isso que eu acho que é um pouco difícil dividir, entendeu? Eu entendi. Então, você tá conectado. De alguma forma tá conectado. Agora, quando você tá dentro do seu ambiente de trabalho, o ideal é que você esteja 100% focado nisso. E quando você está com sua família, você está 100% focado também na sua família. Né? Mas é muito difícil você dissociar 100%, né? Eu acho difícil. Boa resposta. Excelente. Pode ou não pode errar e tentar de novo, mesmo quando parece que não tem mais solução? Cara, assim, errar vai acontecer. Você vai errar. Você achar que você não vai errar é impossível. Sim. Quem faz, erra. Né? Quem tenta, Quem vai errar. Quer fazer. Né? Você tem que ser persistente. Você tem que ter só cuidado para você não ficar muito insistente.
naquilo. Sim, entendi. Então você tem que saber a hora de colocar aqui, cara, até aqui eu vou. Mas a partir daqui eu vou repensar e não vou ser... Buscar novas soluções. Buscar novas alternativas. Tá? Errar faz parte do processo. Eu já errei muito, eu erro muito. Né? O que a gente tem que buscar é aquela história. O jogador chuta pro gol 10 bolas, ele não pode acertar só 2, né? Sim. Ele vai acertar ali pelo menos de 7 para cima. Né? Mas ele não errar é impossível. É verdade. Entendi perfeitamente. André, pode ou não pode tecnologia substituir a experiência prática no setor da engenharia? Legal. A tecnologia, eu acho que ela não substitui, mas ela dá escala para a inteligência, para a experiência prática. Certo. Então, em que aspecto? Você às vezes tem um engenheiro, você tem 2 engenheiros que têm uma certa experiência prática mais considerável numa determinada área. Só que as atividades deles, ele está limitado a um conjunto X de atividades. Okay. A tecnologia, ela permite que esse cara performe ali 2x em relação ao que ele performava sem a tecnologia. Então, acho que ela não substitui, mas ela dá escala. Uma vez me perguntaram, certo, Cadu, perguntaram assim, André, existe o risco de... Uma pessoa me perguntou, existe o risco de eu ser substituído por uma inteligência artificial? Aí eu disse, o risco maior é você ser substituído por uma pessoa que mexa na inteligência artificial melhor do que você. Que entenda de inteligência artificial mais do que você. Substituir as pessoas eu não acredito. Sim. Mas haver uma mudança nesse aspecto de que, cara, eu vou ser ultrapassado por uma pessoa que domina mais a tecnologia do que eu, aí sim, aí esse medo existe. Então a gente tem que estar constantemente se aperfeiçoando. Essa é a dica, né? Uma mensagem aqui porque eu sempre, quando eu vou dar, às vezes as faculdades me chamam, André, vai dar uma palestra sobre como é que é a atuação profissional e tudo mais. É que às vezes as pessoas têm essa mentalidade que, eu estudei, eu me formei, agora eu trabalho ou me aposento. Isso não existe. Hoje você tem que... Não há essa quebra entre acabei a faculdade, agora é só trabalhar. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Se você quiser acompanhar a evolução, você tem que estar evoluindo, estudando, fazendo cursos, investindo na sua profissão, né? No que você faz. E eu me recordo, Cadu, assim, quando eu estava escolhendo para qual faculdade que eu ia e tal, e aí uma pessoa uma vez fala, direito, se você uma pessoa gosta de ler, ela faz direito. Eu não sei porque eu gravei isso, né? E aí depois, quando eu saí da faculdade, eu disse, olha, qualquer profissão, você tem que gostar de ler. Você tem que gostar de aprender. Senão, você vai ficar parado no tempo. Não tem mais essa, né? Antigamente tinha muito esse conceito, né? Mas hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Se você não se aprofundar, se você não procurar se aperfeiçoar, você fica para trás. A quantidade, Cadu, de conteúdo que é gerada em um ano hoje, ela é infinitamente maior do que um ano há 20 anos atrás. Eu tava vendo olha, faz só um paralelo aqui, ó. Teve um amigo meu que estava comentando, que eu não sei se era a avó dele ou a mãe dele, não sei, foi fazer um doutorado em Direito. Sim. E aí, na época, eu acho que era... Na época que ela estava fazendo esse curso, não tinha internet. O que ela teve que fazer? Ela teve que pegar um avião e ir numa biblioteca lá em Brasília para buscar o conteúdo que ela precisava para fazer lá a tese, o trabalho dela. Sim, para estudar. Para estudar. Você imagina que hoje você digita, você tem um compilado, palma da mão. Você tem um compilado, você tem um resumo, você tem várias fontes. Então, sem se abstrair muito em tecnologia, só pensando assim, você vê a quantidade de conteúdo que se produz hoje versus a quantidade de conteúdo que se produzia lá atrás. Com toda certeza. É exponencialmente, assim, é muito maior. É muito maior. Eu vi um número, eu não sei se é exatamente isso, mas tipo assim, é 80 vezes mais o que você produz num ano hoje do que há 10 anos atrás. De uma forma simples, a gente infere isso, né? Claro. O cara tinha que pegar um avião, tinha que ir lá buscar o livro, procurar e tal. Hoje em dia você digita, bota lá no chat GT, me dê um resumo e fala os principais autores sobre esse assunto, ele compila tudo para você. Então o tempo que você ganha é enorme. Demais. Quando eu morava com meus pais e tudo, na época de colégio, eu ia estudar na biblioteca pública, porque lá tinha uns livros que eu podia pensar melhor. Enciclopédia Barça e tudo. Sim. Hoje tá tudo aqui, ó. No celular. Então, mudou completamente, né? Como você bem falou. André, pode ou não pode misturar amizade e negócios?
Eu acho que em alguns momentos é bom. É bom, necessário. Né? É necessário você estar ali, você ter ali, ter uma afinidade com quem você está trabalhando, né? Você ter um ambiente de trabalho bacana, né? E você ter a empatia, né, com quem você está trabalhando, entender melhor. Então, eu acho que facilita bastante. Você só tem que ter cuidado, ter regras claras, né? Para um lado não atrapalhar o outro. Sim, né? exato. Mas eu acho que você está trabalhando com pessoas que têm os seus mesmos valores, você está trabalhando com pessoas que lhe conhecem, né, que sabem da sua essência, que interpretam melhor os seus atos, que têm um relacionamento. É mais fácil. Bem mais né? fácil. É bem mais fácil. Né? Eu acredito que ajuda. Tá certo. Maravilha. Pessoal, a gente está caminhando agora para a conclusão do nosso episódio de hoje com o André Kinderé, esse grande engenheiro, inovador, empreendedor, pai de família, esposo, e que deu aqui grandes dicas para todos nós. Grandes dicas. Essa agora que ele deu sobre a leitura, para mim, é uma das principais, inclusive, porque a leitura é para qualquer profissional, como ele falou. Não é porque vai fazer direito que é apenas o cara do direito que tem que ler. Não, toda área tem que ler. Então a leitura, ela é necessária, como o André falou aqui, além de outras dicas que ele apresentou aqui de forma bem especial. André, quero lhe agradecer pela participação, por abrilhantar aqui o nosso episódio, o nosso podcast, o Podcadu. A gente agradece de coração e eu quero pedir a você para apresentar uma mensagem do André, uma mensagem do coração do André, esse rapaz que gosta de Fórmula 1, falou aqui sobre Fórmula 1, sobre a rapidez da troca de pneu, né, lá no pit stop. Você que gosta muito de Fórmula 1, eu peço a você que apresente para nós a mensagem do André, do coração do André, de esperança. Pode ser para quem está no ramo da construção, pode ser para as famílias. Fique à vontade, o que seu coração lhe disser, o que o seu coração lhe apresentar. Não, Cadu, presente para nós. Primeiramente, eu agradeço aqui o momento, né? Foi muito legal estar aqui contigo. Né? Você sempre traz aí pessoas aí super brilhantes e tudo mais. Como né? você. Eu não sei nem porque o Cadu vai me chamar aqui. A exemplo de você, viu? Então, é um prazer estar aqui junto contigo. Né? E a mensagem que eu deixo para as pessoas é essa mensagem que você colocou aqui de fé, né? Da gente fazer tudo aí com muita fé em Deus que vai dar certo, né? E uma coisa que eu sempre carrego muito comigo é de buscar sempre fazer tudo muito bem feito, né? Fazer tudo da melhor forma possível. Com excelência. Com excelência. Em todos os papéis da vida, né? Se você está em casa com seus filhos, né? Faça da melhor forma possível. Excelente. Se você está no seu trabalho, com seu time, trabalhando e tudo mais, faça da melhor forma possível. Né? Porque em alguns momentos você vai errar, né? Em alguns momentos você vai ganhar dinheiro, em alguns momentos você vai perder dinheiro. Né? O dinheiro você ganha e você perde, mas o tempo você não tem essa opção. Né? Ele vai passar e você nunca vai ter ele de volta. Então é muito importante isso que você falou aí, né? De onde está o seu tempo ali, está o seu coração. Né? Você está sempre por inteiro, né? Naquilo que você está fazendo. Né? A gente acreditar no nosso trabalho, né? Não deixar se dispersar por esse mundo, né? Que está toda hora sugando a nossa atenção, né? Tá toda hora ali. Quanto tempo a gente passa, às vezes, olhando para uma tela, né? Eu sempre faço isso, assim, depois que eu passo, olhei aqui o Instagram, cara, o que isso me acrescentou? Né? O que isso aqui trouxe de novidade, trouxe de conhecimento bacana para mim? Será que não era melhor estar lendo, né? Assistindo um podcast bacana, né? Do que estar aqui passando aqui post? Exato, né? Então, é verdade. Nesse mundo dessa dispersão, né? Quem tem foco, quem faz bem feito, quem tem fé em Deus, com certeza vai ser recompensado. E é isso, Cadu. Obrigado, maravilha. Meu amigo. Obrigado pelo maravilha, convite. André. Espero ter agregado aí. Demais. Agregou demais. E a gente pede a você, nosso telespectador, você que acompanha o Podcadu, que se inscreva no canal, dê seu like, participe com a gente, mande sua mensagem, porque é super importante na construção desse nosso projeto que é para orientar as famílias, para levar a você e a sua família ideias inovadoras como essa aqui
que o André Kinderé nos apresentou, tá certo? Então, conte sempre com a gente conta com você e sempre digo, andar com Deus e Nossa Senhora são sempre os melhores caminhos. Então, aquele que anda com Deus, com Nossa Senhora, que é guiado por eles, sempre anda nos melhores caminhos, tá bom? Beijo no coração de todos, beijo no seu coração e até os próximos episódios. Tchau!